Estou de volta aqui no vídeo 4 da aula 2 de Introdução ao Estudo da Teologia. A teologia e a ciência viveram em harmonia durante muito tempo. Enquanto a teologia era considerada, como diria Santo Tomás de Aquino, como a rainha das ciências, estava tudo em paz. Portanto, havia uma submissão da ciência à teologia. Depois, com o passar dos anos, dos séculos, a teologia ela passou a se dizer ciência não no sentido de ter evidência imediata de seus princípios, como faz assim a ciência, talvez. Os princípios da teologia só se tornam evidentes na ciência mesma de Deus, que é ciência subordinante. Os seus princípios, que são fundamentais. E desta forma, está em continuidade com a ciência de Deus, em que as verdades reveladas participam da evidência divina pela revelação e pela fé. E a fé é conhecimento certo e dedutivo, mas ao seu modo. A teologia como ciência subalterna, ela subordina-se à ciência superior de Deus e dos que fazem e refletem o seu conteúdo. Assim adquire mais dignidade do que aquelas que se fundamentam em princípios naturais do intelecto humano. Daí a grande diferença. A teologia ela tem que se submeter a Deus e a sua revelação. Subalterna a Deus e a sua revelação. É claro que ela não despreza os achados, a colaboração das ciências, das outras ciências. Mas essas outras ciências, muitas delas estão baseadas fundamentalmente em princípios do intelecto humano, somente. Negam a fé, a religião, a igreja. Não se pode deixar de refletir que toda verdade teológica faz normativa para as outras ciências, pois em conflitos de intelecção, a teologia, nessa compreensão, levava vantagem inegável, porque era tranquilidade para todos os outros saberes humanos. E aí foram surgindo os conflitos, a partir quando começou a aparecer, por exemplo, alguns cientistas como Copérnico, Galileu e Newton, e começaram a nascer os primeiros conflitos entre teologia e ciência. Se, por exemplo, a revelação diz, na Bíblia diz que nasce o sol e põe-se o sol e a terra continua firme para sempre. A ciência vem e diz que não é o sol que gira em torno da terra, é a terra que gira em torno do sol. E aí passou a haver esses problemas entre teologia e ciência e outras coisas mais. Quantos cientistas foram brutalmente assassinados pela igreja medieval? Galileu Galilei escapou dessa. As ciências modernas inverteram o método, pois elas partem da experiência verificável e tentam estudar os fenômenos, as causas segundas, em termos de leis físicas, constantes, universalmente válidas, dependentemente do aval de outra ciência. Portanto, as verdades das ciências estão fundamentadas na racionalidade, enquanto a teologia está fundamentada na fé. O conceito moderno de ciência é outro hoje, desde a modernidade.
adquire fundamentalmente por meio de métodos muito precisos de experimentação, os quais as afirmações provam imediatamente e podem ser verificadas mediante as condições de experimentos. E assim todas as teses, para serem verdadeiras, têm que passar pelo crivo da ciência, tem que ter comprovação histórica, científica. Lá na Idade Média, a fé estava sobre a razão. Na Idade Média. A fé negava qualquer conhecimento humano. Aliás, a Idade Média, né? O pensamento cristão. E quando chega a partir do século XVII, agora a razão é que começa a ficar sobre a fé. Essa dicotomia. Eu penso que o que tem que haver hoje é que a fé ela tem que procurar a razão e a razão procurar a fé e não separá-los. Diante dos conflitos existentes, o que eu já falei isso anteriormente no outro vídeo, que houve o cristianismo ele buscou uma solução intermédia da harmonização apologética. Ela passou a se defender dos ataques das ciências, principalmente no século XIX, que para a igreja do século XIX, que para a igreja foi terrível. A igreja começou através da sua pregação, buscar defender a fé como a Bíblia, a única fonte para se conhecer a verdade revelada. Estava fundamentada na profecia, e a tarefa do teólogo era descobrir os significados das palavras escriturísticas. Mas em acréscimo à verdade revelada, diante da própria dogmática, havia outra fonte de conhecimento, quer dizer, que era a razão natural do homem. Era a teologia dogmática diferente da teologia natural. Ora, a teologia natural era de alcance tanto de cristãos quanto de pagãos. Dizia-se que a teologia natural não apresentava um conhecimento salvífico e não podia satisfazer a alma humana. O inteiro conhecimento de Deus e de sua atividade redentora em favor do homem somente são expressos em doutrinas como a encarnação, a trindade, né? E o homem precisa da graça divina. O homem precisa da graça divina. E com o surgimento do racionalismo, no período moderno, pensadores chegaram a diminuir o valor da teologia revelada. Os deístas, por exemplo, do século XVIII, eles chegaram a dizer que a revelação era uma republicação da religião da natureza, que era um produto de homens inteligentes, a começar pelos apóstolos. Aí vem surgir aí a teologia liberal. O pensamento protestante liberal ele tem como fundamento o deísmo. Ele crê em Deus, que criou todas as coisas, mas que deixou todas as coisas com as liberdades, através das leis de cada elemento, se governarem a si próprias. Portanto, Deus não intervém na natureza. Para esse movimento, o Evangelho meramente ilustra a verdade religiosa universal. Não é o fundamento, mas é uma ilustração. E o liberalismo ganhou muitos adeptos. Muitos foram atraídos por essa teoria. Não precisa nem orar, nem crer em milagres, enfim. Crer na ciência, crer na razão, no conhecimento.
Pode-se afirmar, então, que, segundo esse pensamento, Cristo é a crise de todas as religiões. Agora eu quero dizer uma coisa para você, mais ainda, finalizando. Só onde for pregado o Evangelho de Cristo é que se conhece o único Deus verdadeiro. João 14,6 diz: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E a teologia utiliza, claro, como ciência, por exemplo, modelos e paradigmas para entender o seu objeto central e a sua autocomunicação de Deus na história, em ações e palavras. Ela tem um estatuto epistemológico. A fé procura compreender aquilo que crê. A igreja, aliás, a teologia, ela tem um momento hermenêutico. É fundamental interpretar corretamente o texto bíblico. Aí a tarefa da exegese, porque a teologia tem de ser fiel ao seu propósito último e fundamental, de ser libertadora, de intentar dialogar com outras ciências exatas e humanas, no sentido de mutuamente até se criticarem e se estimularem em vista da concretização do projeto emancipatório. A natureza da linguagem teológica, ela é simbólica e narrativa. Ela não é corriqueira, vulgar e nem também científica. Mas a teologia, ela prefere a linguagem simbólica, sentindo-se bem no universo da liturgia. A teologia usa uma linguagem simbólica e narrativa porque ela fala a inteligência, aquece as fibras do coração, provoca a conversão, leva a ação sob a luz da fé e do imperativo do amor. Sua linguagem se orienta em promover o ato de fé, centrado no diálogo existencial entre Deus e o teólogo, no interior da comunidade de fé. Existem dois momentos internos da teologia, que no latim é auditus fidei, ouvir, e intellectus fidei. O primeiro ponto aí do auditus fidei é ouvir, analisar, ir às fontes, ir à palavra, visitar os teólogos dos primeiros, depois dos apóstolos, aqueles que fizeram teologia, ouvir, auditus fidei. Mas não fica só no auditus fidei, mas no intellectus fidei, que o pensamento, a reflexão, é o raciocínio, procurando verdadeiramente conhecer o texto na íntegra e tirar dali a mensagem original e não ficar inventando coisas, fazendo exegeses, dando opinião própria do texto. Teologia como prática teórica. Existe uma distinção na teologia enquanto produto e prática. Assim, a teologia somente ela assume como matéria-prima um dado já trabalhado ao longo da história em formas de ideias, conceitos, experiências práticas inteligíveis e até elementos já elaborados teologicamente. No segundo momento, exerce sobre as ideias uma ação transformadora com os instrumentos teóricos que dispõe, a saber, do corpo de conceitos teológicos já possuídos. E à sua luz, reinterpreta os dados anteriores, transformando-os em teologia. A teologia não é só teoria, mas leva à prática.
A reflexão e a prática fazem parte da vida do teólogo. A teologia, como prática, ela vai divergir, diferenciar-se do elemento religioso, do discurso religioso, que é de maneira espontânea. A teologia já tem algo que não é espontâneo, é trabalhado, é orado, é trabalhado, é investigado, é pesquisado. Daí ela usa método de dedução e indução. A teologia dedutiva se caracteriza por uma teologia de cima, ou seja, a partir de cima, ao usar o método dedutivo. Parte do dogma da própria fórmula da revelação, parte do dogma da própria fórmula da revelação, a fim de adquirir-lhe maior compreensão pela via da analogia com as realidades humanas. A teologia dedutiva, ela parte muitas vezes do dogma. Você vai ver direitinho aí no slide. Eu faço, senão o vídeo aqui vai ficar muito longo, né? Mas você vai entender direitinho aí. Qualquer dúvida, nós tiraremos assim no fórum, discutiremos no fórum. A teologia, ela sendo dedutiva ou indutiva, né? Ela vai ganhar muitas experiências. A teologia vai se ramificando numa pluralidade enorme de teologias. Hoje você tem a teologia para pensar, a teologia negra, a teologia pública, a teologia da libertação, teologia, enfim, um pool de teologias. Tudo isso por quê? Muitas vezes temos que partir muitas vezes, não sempre, partir não do dogma para a experiência, mas partir da Bíblia para a experiência. E ter uma experiência abençoada e abençoadora a partir dos dados da revelação bem interpretadas dentro de uma hermenêutica bem solidificada. Bem, chegamos ao final da nossa aula 2. Qualquer dúvida, existe o fórum. E eu estou aí à disposição, à sua disposição. Nesses tempos difíceis estamos passando e oferecendo essas aulas, eu espero que você tenha, assim, uma paciência, que tenha determinação, que tenha consciência de que é preciso teologizar, mesmo nesse período de quarentena. Isso não impede de nós estudarmos. Pelo contrário, isso deve se aprofundar mais ainda a vontade de querer conhecer mais. Um grande abraço a você e também para todos aqueles que participam destas aulas.